Estúdio apresenta Contos do Porão. Olá, queridos visitantes. Estão preparados para o conto de hoje? Vocês se lembram de Raoni? No conto de hoje, veremos como Raoni está após ganhar sua cadela e descobrir a verdadeira felicidade ao seu lado. O que eu, particularmente, não sei como é possível, já que cachorros e felicidade são duas coisas que não combinam. Ainda sinto falta do meu tufo de cabelo, mas estou divagando. Vamos ver como as coisas acontecerão para Raoni quando o ex-corno reencontra uma antiga paixão de sua infância. Será que a cadela continuará sendo esse primor de criatura? Eu tenho certeza que não. Fiquem agora com um novo episódio de Contos do Porão. A vida de Raoni nunca foi tão completa como era agora. O homem misterioso do bar que ele encontrara há alguns meses estava certo. A cadela que ele lhe deixara o amava verdadeiramente. Era uma criatura dócil, amável, que o acompanhava a todo lugar que ia, com exceção do trabalho, que não permitia animais. Fazia tempo que Raoni não voltava correndo do trabalho para casa. Até mesmo se mudara para uma casa que a cadela ficasse mais confortável. O tempo todo, tudo que o Raoni queria era voltar e ficar o resto do dia com a sua cadela, Danka. Este era o nome que ele havia dado a ela. Havia lido na internet que significava enviada de Deus em búlgaro. Para Raoni, era exatamente isso que a cadela significava. Era como se tivesse sido um presente de Deus. Foi numa tarde quente que Raoni resolvera correr no parque com Danka e encontrou Thalita, uma jovem que ele já conhecia desde muito tempo. Era sua paixão de infância. Eles logo passaram a se encontrar e relembrar o passado. Em cerca de um mês, estavam namorando e visitando a casa um do outro. No segundo mês, Thalita estava morando na casa de Raoni. O rapaz já não se lembrava mais da traição de sua ex-esposa, Clarice. Sentia-se feliz como nunca antes. No entanto, as coisas logo começaram a mudar. Conforme o tempo ia passando, a moça parecia um tanto incomodada com a presença de Danka. A bela Thalita logo começa a comentar que a cadela Danka não parecia gostar dela. Sempre que estamos sozinhas, essa cachorra rosna para mim. Sinto um calafrio enorme na espinha, como se fosse uma presa acuada. Insistia Thalita. Raoni diz que ela estava louca e que a cadela era perfeita e adorável. As coisas pioram quando certa noite o casal parece mais animado e tem uma noite quente de amor. Até aí, tudo certo. Nada fora do normal. A não ser pela cadela, que entra no quarto e os observava durante o coito. Aquilo foi demais para Thalita. Ela insiste que Raoni tirasse a cadela de lá. E Raoni dizia ser besteira,
que a cadela só queria companhia, que era carente e não via nada demais naquilo. Thalita continua a insistir e Raoni é grosso com ela, dizendo que Thalita estava ficando um porre com sua implicância com a cachorra. Ela diz que a relação de Raoni com Danka não era normal, que ele agia como se a cadela é que fosse a sua namorada e ela o animal de estimação. Danka se aproxima de Thalita, encostando seu focinho, e então puxa a roupa íntima da moça, a rasgando, deixando apenas o sutiã. Thalita insiste, e Raoni diz que Danka havia feito aquilo apenas porque estava sendo uma chata, que era uma reação normal. Ele puxa Danka, a levando para a sala, enquanto a cachorra começava a rosnar para a moça. Quando Raoni volta para o quarto, Thalita diz que não aguentava mais aquilo, que o rapaz sempre justificava e defendia a cadela, que ele não a amava de verdade. Raoni insiste, dizendo que aquilo não passava de uma bobagem da cabeça dela, e diz para irem se deitar, que Danka não entraria mais ali. Como o rapaz havia dito, a cadela passara a noite na sala, observando a porta do quarto o tempo todo. No dia seguinte, o casal se levanta. Danka parecia amável e dengosa com a moça que estranhava. Ele dá um beijo em Thalita e faz um carinho na cachorra, saindo em seguida para o trabalho. No que o rapaz fecha a porta, a cadela que aceitava o carinho de Thalita muda completamente, ficando com uma feição feroz e bastante ameaçadora. Ela late e rosna, ameaçando atacar Thalita, que acuada, a pobre se tranca no quarto e sai para o trabalho pela janela. Mais tarde, naquele mesmo dia, Thalita chegou tarde da noite, por volta de umas 23 horas. Raoni estava possesso. Ele avança contra a moça, a puxando pelo braço e o apertando com força. Ele pergunta com quem ela estava, e a moça, assustada, começa a gaguejar e a dizer que não estava com ninguém, que ela apenas precisava extravasar. Raoni insiste, dizendo que não seria traído outra vez, e a moça afirma que não tinha nada a ver e pede para que o rapaz se acalmasse. Ele então o faz. Respira fundo e a abraça lhe pedindo perdão. Thalita diz que estava tudo bem, que entendia pelo que ele havia passado, mas que precisavam conversar. Conversar? Não gosto quando me dizem que precisamos conversar. Ele brinca, um tanto nervoso. A moça olha para Danka, que a observava, como se olhasse no fundo de sua alma. Ela engole a seco e olha novamente para Raoni. Diz que não dava mais para viver ali, não com a cadela, e que Raoni deveria escolher. Seria ela ou Danka. Não acreditando no que estava ouvindo, o rapaz volta a se irritar. Ele se afasta, se apoiando na mesa. Thalita o vê ficar cada vez mais ofegante. Então ele diz algo em voz baixa. E quando a moça tenta se aproximar, dizendo que não havia entendido, Raoni se vira lhe dando um tapa, a chamando de vagabunda e interesseira. Em seguida, o rapaz abraça a cadela e começa a pedir desculpas por não ter visto antes a biscate que Thalita era. A moça, assustada com a cena que via, pega suas coisas para ir, mas Raoni enlouquece e a joga no chão. Ele então começa a apertar o pescoço de Thalita, dizendo que não seria abandonado por uma vagabunda novamente. Thalita consegue se desvencilhar das mãos de Raoni e foge. Enlouquecido, o rapaz grita de desespero e corre na direção da rua, sendo atropelado. Agonizante, vê novamente o homem misterioso do bar.
Raoni estende a mão, suplicando que o homem o ajudasse. O homem diz que havia dado a Raoni uma segunda chance para o amor. Um amor verdadeiro, e ainda assim ele o havia decepcionado. Raoni implora que ele o salvasse e que lhe desse mais uma chance. Os trovões anunciavam a chuva, enquanto o homem ria, fazendo pouco caso do corno moribundo. A sombra causada pelos relâmpagos dos trovões revelava uma espécie de cauda e chifres que antes não eram vistos. Ele diz a Raoni que Asmodeus não dava segunda chances, mas que talvez pudesse lhe abrir uma exceção. Dias depois, Asmodeus era visto embaixo de uma árvore, envolto pelas sombras das folhas, segurando a cadela Danca, enquanto observava um casal no parque discutindo. Um choro baixinho de cachorro era escutado, e o homem olha para o animal ao lado da cadela Danca. Um cachorro vira-lata, com pelagem branca e manchas tigradas. O homem então faz um sinal com a cabeça e solta o cachorro, que corre na direção do casal que parava de brigar. O homem se levanta chamando Danca e dizendo que era hora de se encontrar com suas outras cabeças, sumindo entre as sombras. Ela já foi? Estou seguro? Ótimo. Como eu sempre digo, cães são criaturas do demônio. A cadela Danca literalmente. Perdão pela piada. Mas agora vocês já sabem. Nunca confie em um cão. Não é à toa que o diabo é chamado assim. Cães. Eles me dão calafrios. Por hoje é só. Se gostaram desse conto, deixem um like e compartilhem com outras almas perdidas que acham que vão gostar. Não se esqueçam de clicar no sininho para não perder nenhum episódio. Com isso, estarão ajudando o canal a crescer e a impedir que minha maldição caia sobre o mundo. Brincadeirinha? Ou será que não? Tchau!